Nós estamos aqui, esse tempo foi consagrado para nós virmos aqui, irmãos. Nós somos pecadores? Somos. Mas Deus falou que nós devemos o quê? Estar junto dele. Né? E como é quarta-feira de poder e de oração, todos nós aqui cremos na palavra de Deus e cremos que Ele vai fazer. Vamos colocar de joelho aqueles que puderem? Aqueles que não puderem não tem problema não, tá? E a gente vai clamar agora, né? O poder de Deus nas nossas vidas. Santo, Santo Deus, louvado seja, engrandecido o Teu santo nome, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nós estamos aqui em Teu altar, de joelhos, rendidos a Teus pés, porque reconhecemos, ó Pai, a nossa total dependência do Senhor. Por isso, ó Pai, neste momento nós queremos abrir o nosso coração a Ti. A nossa intimidade, ó Pai, o Senhor conhece. Somos os nossos corações neste momento. Em primeiro lugar, o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos maus pensamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Teu amor possa penetrar no mais íntimo do nosso ser. A Tua palavra diz que o Senhor tem poder, ó Pai, de ir no mais íntimo do nosso ser. Por favor, ó Pai, nos lava, nos purifica, nos restaura, nos transforma, Pai. Porque, Jesus, nós estamos cansados deste mundo. Quando nós andamos pela cidade, quando andamos no nosso bairro, Pai, a gente vê como o pecado está destruindo esta terra. Mas louvado seja o Teu santo nome, que nós temos uma promessa, um Deus fiel, que em breve o grande conflito vai acabar, o pecado vai acabar, ó Pai. E toda a terra vai ser restaurada. Nós vamos ser restaurados, ó Pai. Nós vamos ter um novo nome, Jesus. Obrigado por esse plano, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Por isso, ó Pai, não deixa que nada neste mundo venha nos afastar de Ti. Nos ajuda a querer aceitar a graça, Pai, por favor. Nós sabemos que somos limitados, não entendemos ainda verdadeiramente o plano da salvação, mas o Senhor já concretizou o plano da salvação. E a Tua palavra nos ensina que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o Teu sangue que nos lava e nos purifica, ó Pai. Por favor, coloca essa verdade em nosso coração. Não deixa nós viver como um cristão porque nós já estamos cansados deste mundo. Nós queremos mais morar aqui, ó Pai. Por favor, é tanta desgraça, é tanta perda, é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta doença, Pai. Por favor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor ouve os nossos clamores, ó Pai. Por isso nós estamos aqui rendidos a Teus pés, ó Pai. A Tua serva, ó Pai, está com um problema. Ela vendeu o imóvel, Pai. Visita essa inquilina, ó Pai. Por favor, que Teu Santo Espírito move o coração dela. Dê ela a Tua paz, que ela possa entender que o Senhor vai abrir, já está abrindo um outro lugar para ela morar, ó Pai. Por favor, que a Tua graça possa alcançá-la. Abençoe também o pedido da Zilda, ó Pai. Obrigado porque o Cláudio, o Senhor concedeu mais um ano de fôlego de vida para ele. Mas neste momento, pelos méritos de Jesus, visita ele, Espírito Santo. Abre o coração dele. Tira esse coração de pedra, dá-lhe um coração de carne, que ele possa tomar e render a Teus pés, antes que a porta da graça se feche, Pai. Por favor, incomoda ele nessa noite, Pai. Que ele possa tomar uma decisão lá de Ti, Pai. Porque Jesus já fez o que tinha que fazer para ele tomar a decisão, ó Pai. E por favor, e nós queremos, estamos louvando, o nosso coração está pulando, ó Pai. Porque o Senhor está fazendo um milagre na vida da Tua serva, a irmã Sandra, Pai. Continua, ó Pai, operando esse milagre. Eu sei que todos nós aqui somos um milagre na Tua vida, ó Pai. Por favor, nos dá força, perseverança. Louvado seja o Teu santo nome, porque nós estamos rendidos aqui, louvando e exaltando o Teu santo nome e agradecendo a Ti, porque o Senhor ouve nós que somos pecadores, ó Pai. A Tua graça nos alcança. Louvado seja o Teu santo nome. Aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai. Nos ajuda a ser uma luz a brilhar nesse mundo que está em trevas, ó Pai. Por favor,
Nos ajuda a falar com as pessoas e poder testemunhar desse Deus vivo que Tu és, ó Pai. Por favor, que o Senhor tenha um novo céu e uma nova terra. O Senhor já preparou e está preparando. E que o Senhor possa, de uma vez por todas, ó Pai, acabar com o pecado, ó Pai. Destruir o originador do pecado, ó Pai. O inimigo não tem mais poder sobre os Teus filhos aqui nessa terra. É verdade, ó Pai, que vamos passar dor, sofrimento, angústia, perdas, ó Pai. Mas sela com o Teu poder, para que o inimigo não tenha mais poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Neste momento, o Teu servo vai abrir a Tua santa palavra. Unge os lábios dele, ó Pai. Ilumina a mente dele. Que a mensagem dessa noite, ela possa fazer diferença na nossa vida. E nos ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática em nossa vida diária. Nos ajuda a desejar o céu, ó Pai. Contemplar o céu. Porque nós já estamos ouvindo os passos de Jesus. Jesus está já em breve rasgando esse céu e voltando e acabando com o pecado de uma vez para todos sempre, ó Pai. E nós vamos poder estar com Jesus ali na árvore da vida, ó Pai. Poder desfrutar como os nossos pais desfrutaram, ó Pai. Eles não tinham pecado, não sabiam o que era pecado, mas ele tinha um teste que o Senhor deu para eles, ó Pai. Mas infelizmente o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher a quem nós servimos, ó Pai. E nós estamos aqui de joelhos porque nós entendemos que nós já escolhemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. Louvado seja o Teu santo nome. E obrigado por todas as bênçãos. E visita o Noah, ó Pai, essa criança, ó Pai. Por favor, seja o mestre dos mestres. Que Teu Santo Espírito agora, neste momento, coloque a mão sobre o Noah, ó Pai. Restaura a saúde dele, ó Pai. Que ele possa ser um milagre neste mundo que está em trevas. Que o Senhor possa usar a ele, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, ó Pai. E dar força aos seus pais, aos seus familiares, ó Pai. Por favor, essas bênçãos nós te colocamos e te agradecemos, não porque nós merecemos, mas pelo autor da nossa fé, que é o Teu Filho Jesus. É o nome dele que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite. Nesta noite, eu irei pregar sobre um tema cujo título é Identidade. Hoje eu estava lá de manhã no meu quarto, estava pensando, nossa, o que eu vou pregar? Porque na verdade era para o pastor Jorge, que está pregando aqui hoje, mas se eu não me engano, por conta de alguns exames que ele tinha que fazer, ele deveria ficar de repouso. E aí, no sábado passado, na igreja do Concórdia, na programação que teve dos jovens, ele foi e me solicitou, perguntou se eu conseguiria pregar, fez um dia também. E aí, aceitei com todo prazer para estar aqui trazendo a mensagem do Senhor. Mais uma vez eu gostaria de pedir aos irmãos que apenas curvassem suas frontes para nós falarmos com nosso Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, desta vez para pedir ao Senhor que nos abençoe, porque agora nós iremos abrir a Tua palavra, que o Senhor me use mais uma vez, que não seja eu quem fale, mas que o Senhor fale por mim, que todos nós possamos sair daqui transformados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E eu fui preparar o sermão, mas aí eu estava pensando o que eu ia falar. Eu falei, não, vou deixar que Deus vai falar por mim, vou só no improviso. Mas aí, na verdade, quando eu já estava meio decidido que eu ia só chegar aqui e falar mais sobre outro tema que depois eu vou explicar, mas aí veio na minha mente aqui a palavra identidade. Eu achei muito interessante porque é uma coisa que a gente fala muito na classe jovem, sobre nós temos uma identidade de cristão.
E aí, eu apenas só coloquei alguns tópicos aqui para eu conseguir me expressar melhor, porque eu acho que eu falo melhor, mais, como se diz, no improviso, né, no caso Deus falando, do que tendo que ler, seguir um protocolo ali, seguir um texto, porque aí acho que eu acabo me perdendo. E a palavra identidade, ela é muito remetida ao caráter da pessoa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, se eu não me engano, de acordo com a ciência, o caráter da pessoa ele é desenvolvido mais ou menos até os 15, 16 anos ali da pessoa. E aí ela já vai continuar a sua vida, a trajetória da sua vida, com mais ou menos aquele mesmo caráter que ela construiu até os seus 15, 16 anos. E uma coisa que eu acho interessante também é que o caráter ele é construído no momento íntimo. Porque não tem como você construir seu caráter, o caráter completo, né? Você estando no meio das pessoas, porque você vai ser fortemente influenciado enquanto você está desenvolvendo seu caráter. Mas quando você está no seu íntimo, por exemplo, no seu quarto, falando com Deus, aí sim você começa a desenvolver o seu caráter, onde Deus vai moldando o seu caráter, vai moldando sua identidade. E gostaria agora que os irmãos abrissem em Gálatas 2, versículo 20. É um versículo conhecido, mas mesmo assim, Deus mandou que eu trouxesse aqui para os irmãos. Gálatas 2, 20. Todos acharam? Amém. E o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora brilha na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é uma declaração forte, né? Porque logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é isso que, pela lógica, nós cristãos deveríamos fazer. Mas é aí que está o detalhe. Porque essa mensagem, eu não sei se... Talvez você já sabe o que tem que fazer, talvez que eu vou pregar aqui você já sabe que você já está correto, você já está fazendo. Mas, se Deus me mandou trazer essa mensagem, é porque pelo menos uma pessoa daqui está precisando. Então... continuando nessa pegada do caráter, porque quando você está no seu quarto, está no seu momento íntimo com Deus, não sei onde na verdade que você parece que sente mais a presença de Deus do que estando em meio às pessoas, porque ali você literalmente rasga a sua alma para permitir que Deus cuide de você, para permitir que Deus cuide da situação, do problema, seja o que for, da circunstância. E isso a gente consegue perceber que atualmente muitos jovens, eu falo jovens no geral porque acho que é onde, igual eu falei, né, o caráter do jovem vai sendo moldado mais ou menos ali nessa faixa etária. E aí eu digo jovem porque hoje em dia é fortemente influenciado no mundo. Nós sabemos que tem vários lugares aí que tem baladas, bebidas, drogas, e isso aí vai muito mais para os jovens do que para os adultos, as pessoas que já tem uma certa experiência de vida. E o que eu noto é que muitos jovens aqui da igreja, não, eu falo daqui da igreja, mas não daquele menino, eu digo no contexto geral, não só adventista também. Muitos jovens, eles acabam sendo uma pessoa aqui dentro da igreja e fora da igreja tornam-se outras. Isso é um grande problema que a gente está passando no cristianismo. Porque é o seguinte, aqui na igreja, o jovem faz tudo, o jovem, ele prega, ele canta, ele toca algum instrumento, ele faz alguma atividade dentro da igreja. Mas parece que a saída aqui da igreja já começa, a mente dele já muda. Aí ele já quer ir logo para as redes sociais. E é outra coisa que também é muito ruim para essa sociedade, porque as redes sociais, você não vai ver só coisas boas. Porque querendo ou não, por exemplo, você está passando um vídeo, aparece uma coisa ruim, né? Então, o que acontece é o seguinte, os jovens, as pessoas no geral, não falo as pessoas, né? Parar de falar só dos jovens. As pessoas, elas têm que deixar de lado as coisas do mundo. Se ela vê que está aparecendo alguma coisa ruim, algum conteúdo que ela não deveria assistir, ela tem logo que cortar pela raiz, porque senão pode aparecer mais e pode surgir no coração dessa pessoa o desejo de
de consumir mais esse conteúdo. E isso é uma coisa muito ruim nessa sociedade atual, porque, igual a gente leu aqui, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que é isso que realmente acontece? Porque não basta só a pessoa ser batizada, porque é aí que começa a caminhada dela como cristã. Certa vez eu preguei aqui e falei que a partir do momento que a gente aceita o chamado de Cristo, aí que a gente vai ter dificuldades, mas dificuldades que dá para vencer, porque a gente tem Deus. Aí que a gente vai ter provas, aí que nós vamos ter adversidades, mas com Cristo a gente consegue vencer. O problema é que a falta de Cristo no coração da pessoa, a falta de comunhão com Deus, afasta as pessoas de Deus e acaba causando uma certa separação de Deus e a pessoa, porque é o seguinte: se ela está aqui na igreja, tudo bem, ela pode até pedir perdão pelos seus pecados, mas ela acaba não pedindo verdadeiro arrependimento, porque não basta só pedir perdão pelos pecados, a pessoa tem que se arrepender verdadeiramente, porque senão vai ser uma iniquidade que vai só consumir no coração dessa pessoa. E nós temos que ter essa identidade como cristão fora da igreja, porque aqui na igreja é fácil a gente ter uma identidade como cristão. A gente fica sentado aqui no banco, ou até mesmo participa de alguma atividade dentro da igreja, mas igual eu falei, é só sair, parece que os pensamentos da pessoa já mudam. Ela já começa a pensar, sei lá, em jogo de futebol, ou começa a pensar em vou assistir série, assistir filme, que é outro tipo de conteúdo que não sei, né? Não quero abrir esse contexto de polêmica, mas eu acho que poderia ser muito evitado, porque as pessoas, mesmo que possam ser conteúdos, por exemplo, séries e filmes cristãos, eu acho que a pessoa pode continuar só nisso aí, porque se ela for tentando abrir o leque para tentar consumir outro tipo de conteúdo, aí ela pode acabar se afastando de Deus. E um testemunho que eu vou contar aqui agora rapidamente é que na escola, em 2023, eu entrei para a escola pública, o Afonso Neves, e lá você via de tudo, você olhava assim para as pessoas e falava: nossa, que desafio, porque as pessoas de lá são terríveis, né? Parece que o espírito das pessoas de lá é só querer fazer maldade. As pessoas que não acreditam em Deus, ou então dizem acreditar, mas igual eu falei, elas só falam de boca para fora, porque a comunhão dela com Deus está em grande falta. E nesse ano, eu cheguei em 2022 lá, e em 2023 eu estava no primeiro ano do ensino médio, e lá começaram as dificuldades, porque desde 2022 eu não queria estar lá, mas aí eu só ficava lá quietinho. Só que em 2023, aí o pessoal começou a querer interagir, chegou interclasse, aí me colocaram de treinador do futebol, e aí o que aconteceu? Por que eu falo que chegaram as dificuldades? Porque as outras pessoas que não são cristãs queriam fazer amizade comigo. E aí é que a gente tem que provar nossa identidade como cristão. Porque será que quando você está sozinho, que é porque eu não tinha quase nenhum amigo lá, né? E aí, se eu quisesse, eu falava: poxa, não tenho nenhum amigo, vou me juntar a esse grupinho aqui, vamos querer entrosar. Só que não. O que a gente tem que fazer? Nesse momento aí, minha identidade como cristão foi fortemente testada, porque eu poderia simplesmente me corromper, né? Porque, igual o Marcelo disse, nós temos o livre-arbítrio. Eu escolhi ficar quieto, escolhi ficar separado dos grupinhos da escola, para que quando chegasse o momento certo de fazer amizade, aí sim eu daria meu testemunho de vida. Porque aí chegou o ano de 2023, e aí, igual eu falei, as pessoas, os colegas queriam fazer amizade comigo, e aí beleza, ok, nada muito além do superficial. Só que aí tinha um professor de, acho que tecnologia e inovação, não sei, chama Carlos. É um professor que é até homossexual, mas eu achei muito interessante a iniciativa dele, porque Deus acabou usando ele para que eu também fosse usado naquela escola. Porque o que ele fez? Ele deu uma sugestão lá para os estudantes, eles terem como se fosse voz na escola. E aí tinha aula de teclado, tinha... o que mais? Meu amigo estava dando aula de violão lá na escola.
E também tinha um momento da rádio, onde no recreio os alunos escolhiam as músicas para ficar tocando lá na escola. E ele me escolheu, ele me perguntou se eu aceitava fazer uma célula na escola. E eu achei muito interessante isso, porque eu não esperava. E em 2023 eu já estava na banda, já tinha feito meu primeiro sermão, e eu estava com o desejo de me tornar pastor. Então, para mim, foi a oportunidade perfeita para eu falar de Deus naquela escola. E foi aí que eu decidi demonstrar mais ainda minha identidade como cristão, porque não bastava só ficar calado, eu tinha que falar com as pessoas. E em todos os recreios eu descia 10 minutos mais cedo para eu poder comer, e já me preparar, a gente ficava sentado a gente ficava sentado em cima de uma mesa lá embaixo, né, mesa de ping-pong, e aí os alunos ficavam sentados, não só os alunos, tá? Também teve vice-diretor, os professores e a tia da cantina, a tia da limpeza também. E aí eu achava muito interessante, a supervisora também, achava muito interessante que todos eles prestavam muita atenção. No momento de pedir agradecimento, você ia lá falar para a criancinha, né, os menininhos de, deixa eu ver, sexto ano, acho que os menininhos de 11 anos, eles falavam todo dia assim para mim, amanhã vai ter célula, ou culto também, né, e aí eles ficavam me cobrando, e eu achava isso muito interessante, porque ali Deus estava me usando para mostrar a identidade de um cristão. Amém. Amém por isso, né? Só que aí, voltando mais sobre aquela questão dos jovens, porque esse foi um testemunho que eu dei de que eu fui provado, porque querendo ou não, as pessoas que estavam ali ao meu redor, elas não eram pessoas boas, né? No contexto cristão. E aí eu me segurei, eu preferi fazer o seguinte, falei, não, eu não vou chegar para querer fazer amizade com as pessoas. Se Deus quer que eu faça amizade, então Ele vai enviar as pessoas corretas para estarem no meu vínculo de amizades, porque eu não quero me corromper, eu quero continuar nos caminhos do Senhor. E esse é o grande problema da juventude de atualmente, porque as pessoas elas buscam amizades. Só que as amizades elas não são verdadeiras. É isso que é engraçado, porque as amizades elas são superficiais. Amiga, não sei o que curte minha foto lá que eu postei no Instagram, vamos no shopping, vamos ver filme, vamos fazer isso. Tudo bem, é coisa de amigo, mas assim, amizade verdadeira também tem Jesus em primeiro lugar. Porque os jovens de hoje em dia, voltando para os jovens agora, os jovens de hoje em dia eles estão buscando status. E o que está acontecendo? Eles estão consumindo muito a mídia. E a mídia não mostra o que é de verdade. As pessoas, elas estão de frente para a câmera, tudo mil maravilhas. Parou de gravar, volta ao normal, ali aparece um ser humano pecador, um ser humano falho, que muitas vezes não tem comunhão com Deus, pratica coisas erradas, pecados. E aí os jovens eles ficam querendo se assemelhar a essas pessoas, eles ficam querendo ser iguais a essas pessoas, falam, o estilo de vida de fulano na internet é top demais, meu objetivo é ser igual a ele, meu sonho é ser igual a ele, meu sonho é ir nos lugares que ele foi, meu sonho é consumir o que ele consumiu, comprar o que ele comprou, ir onde ele foi. Mas na verdade isso não passa de uma coisa superficial, porque a identidade daquela pessoa na internet não é a identidade verdadeira dela cá para nós. E aí é que entra a identidade do cristão, do jovem, falando mais para o jovem novamente, porque com isso, com ele consumindo esse tipo de conteúdo, o que acontece? A identidade dele fica confusa e aí não é moldada. Porque de um lado, ele está sábado pela manhã, na igreja, domingo à noite, quarta à noite, ok. Mas nos outros dias da semana ele está consumindo esse tipo de conteúdo e está querendo se assemelhar às outras pessoas por trás das câmeras. E esse que é o grande erro, porque as pessoas elas tentam fazer de tudo para ter uma vida perfeita, mas aqui na Terra a gente não vai ter vida perfeita. Mas o mais perfeito que a gente vai ter aqui na Terra é ter Jesus no coração, é ter comunhão com Deus. A gente tem que ter, nos primeiros momentos do dia, nós temos que buscar a Deus. E no decorrer do dia também, porque a gente tem que orar sem cessar. Nós temos que estar com nossos pensamentos ligados somente em Deus. Porque se a gente desviar nossos pensamentos um pouquinho, aí parece que acontece alguma coisa, a gente acaba caindo em tentação, a gente acaba tropeçando nos caminhos de Deus.
né? E é isso que Deus não quer para nós. Ele quer que a gente siga continuamente nos caminhos dele e que a gente possa sempre se desviar dos caminhos do mundo para andar nos caminhos de Deus. É isso que Ele quer para nós. Ele quer moldar nossa identidade. E a gente tem que ter essa identidade mais forte mostrada para o mundo. Por que não a gente sair por aí e apenas dar um testemunho pelas suas ações? Você não precisa nem falar nada. Porque o correto seria das pessoas baterem o olho em você e falar: nossa, essa pessoa com certeza é um cristão. Será que as pessoas de fora olham para nós e falam: será que ele é cristão? Ou será que elas afirmam: esse é um cristão? Esse é um problema que a gente está vivendo na sociedade, porque as pessoas, os cristãos, eles, fora da igreja, eles não estão demonstrando que eles são cristãos. Imagina só você falar que é cristão, e aí você no trabalho fala palavrão, na escola fala palavrão. As pessoas vão falar: olha, ele é cristão e fala palavrão? Não, assim são os cristãos, né, hipócritas. E aí surge o filme, né, dos cristãos. A imagem dos cristãos, elas começam a ficar mais sujas, justamente por causa do mau testemunho das pessoas, porque elas não querem demonstrar a identidade dela de cristão para fora. Elas querem mostrar a identidade que elas têm perante o seu grupo social, para que elas possam ter amizades, para que elas possam ter vínculos. E aí é que está o problema, né? Porque ela começa a se corromper. Se o grupo dela fala palavrão, essa pessoa começa a querer falar palavrão para se sentir mais descolado, né? Digamos assim. Se o grupo social dela, ele, por exemplo, joga futebol aos sábados, a pessoa vai querer falar assim: ó, futebol? Não, eu vou jogar futebol, eu vou ir só para assistir, não vou nem jogar não, porque se jogar é pecado. Aí começa. E é isso que é o problema, porque as pessoas, elas buscam o status, elas querem ter a identidade delas moldada pela sociedade, mas na verdade tem que ser moldada aqui, na igreja, mas em primeiro lugar tem que ser moldada no seu íntimo, com Deus, porque o caráter de Deus tem que ser refletido em nós. E se você busca ter esse caráter moldado cada vez mais por Deus, fortaleça seus momentos de comunhão, seus momentos de oração com Deus, o estudo da Bíblia, o estudo da lição. Sempre busque estar nos caminhos de Deus. E uma palavra-chave que eu achei muito interessante é a palavra máscara, porque as pessoas, elas são muitas vezes mascaradas, né? Porque elas fingem ser o que não é. As pessoas, elas fingem ser o que não é para ter a aprovação da sociedade, sendo que elas deveriam ter a aprovação de Deus. E para fechar, vamos ler novamente Gálatas 2, verso 20. Porque agora eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo, para que fosse como uma forma de vocês também declararem que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Todos acharam? Está ali marcado já, né? Amém? Amém. Vamos ler juntos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Esse é o desejo de Deus para nós essa noite, o desejo de Deus em nossos corações, que nós possamos buscar, sempre estarmos ligados a Deus, buscarmos sempre dar um testemunho de Deus para as pessoas, não um testemunho do inimigo. E se você está tendo alguma dificuldade para moldar sua identidade para Deus, para as pessoas, então que você entregue sua vida a Deus, seu coração a Deus. E ele fala que quando ele voltar, a porta da casa vai ter fechado e ele não vai ter como se arrepender, né? Então agora é o momento de você se entregar a Deus, de você se arrepender dos seus pecados e de pedir também para que Deus afaste de você as más companhias, de pedir para que Deus afaste de você tudo o que Ele desaprova
e de pedir para que Deus se faça presente sempre em primeiro lugar na sua vida, para que Ele possa brilhar em você, brilhar em seu coração. Vamos colocar de pé para falarmos com o nosso Deus? Pai querido, Deus maravilhoso, Pai, nós ouvimos aqui a Tua voz falando sobre identidade. Talvez alguns irmãos aqui já sabiam do que seria falado, mas, Senhor, não foi por acaso essa mensagem. Tem pelo menos uma pessoa aqui que precisava ouvir isso. Então, por favor, Pai, seja quem for, a quantidade de pessoa que for, que o Senhor toque o coração dessa pessoa e afaste dela as más companhias, afaste dela os prazeres deste mundo, afaste dela todo o mal, que ela possa entregar a vida dela a Ti, e somente a Ti, diariamente, e que todos nós possamos ter diariamente uma comunhão verdadeira contigo, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos sempre estar em espírito de oração contigo, para que nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos sejam ligados a Ti, ó Pai. Que o Senhor coloque em nós o Santo Espírito de Deus, que possamos ser luz neste mundo de trevas. Que nós possamos dar testemunho bom, testemunho que fortalece a Tua igreja para as outras pessoas. Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e abrimos nosso coração a Ti, ó Pai. Portanto, entre em nossos corações, quebra-nos e molda-nos conforme o Teu querer. Capacita-nos e usa-nos para a pregação do Teu Santo Evangelho. Purifica-nos e perdoe todos os nossos pecados. Leva-nos agora de volta para os nossos lares, em paz e segurança. É o que eu lhe peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus.